Oi, gente, boa tarde. Nós estamos aqui reunidos hoje para falar para vocês sobre ansiedade, né? Sobre como que nós estamos lidando com a ansiedade nesse tempo de pandemia, né? Nesse tempo de coronavírus. E para isso, nós estamos aqui hoje com a psicóloga Lídia, com o professor do Geração Mais, Maicon, e eu, Cristina. Estou aqui dando um apoio moral para a nossa amiga Lídia, que vou passar a palavra agora para ela falar sobre ansiedade. Então, pessoal, nesse momento de pandemia, é muito comum nós nos sentirmos aflitos, com ansiedade, com estresse e vários outros sintomas, não só da ansiedade, mas que vão afetar a nossa saúde mental. Então, diante disso, é muito necessário nós pensarmos em como nós devemos lidar e como nós devemos reagir diante dessa pandemia, para que nossa saúde mental não seja tão afetada como já está sendo nesses últimos dias. Então é muito comum ver muitas pessoas em pânico e em ansiedade, principalmente devido ao isolamento social, que faz com que as pessoas que geralmente não estavam acostumadas a ficarem dentro de casa durante muito tempo, pessoas que geralmente tinham uma vida muito produtiva, que trabalhavam sempre ou estudavam, enfim, com várias ocupações que permeiam a vida do ser humano. E que nós fomos resguardados agora, e agora nós estamos todos em casa e não podemos mais desenvolver nossas atividades como antes, mudando totalmente a nossa rotina e tudo aquilo que nós fazíamos antes. Então, esse momento ele veio para desconstruir tudo aquilo que nós vínhamos pensando sobre tudo na vida, sobre nossos planos, sobre os nossos projetos. Então, tudo aquilo que nós tínhamos programado para uma semana ou até a longo prazo, para junho, tudo aquilo que nós tínhamos pensado, tudo foi desfeito. E isso veio também que é um momento também para nós refletirmos sobre tudo isso que nós estamos vivendo e como nós geralmente temos o controle de tudo nas nossas vidas. Nós sempre temos o controle de tudo, nós sempre comandamos tudo, e é um momento que nós estamos resguardados e impossibilitados de fazer muitas coisas que nós não podíamos fazer antes. Mas existem algumas coisas que nós podemos fazer para que esse momento não seja tão prejudicial como ele já está sendo para muitas pessoas. E isso vem de acordo com muitas coisas que estão acontecendo. Uma delas é o excesso de informações. O excesso de informações que as pessoas estão adquirindo durante esse período, pelos jornais, pela internet, por todos os veículos de informação, que isso também decorre do momento que nós vivemos, né? Nós vivemos num século em que a tecnologia predomina, então a velocidade das informações é muito grande para todos nós. Então, para nós, é muito mais fácil receber informações como há 10 anos atrás. Se nós tivéssemos que receber algumas informações há 10 anos atrás, provavelmente nós só saberíamos pelos jornais. Hoje não, a cada 1 minuto, 5 minutos, a cada momento nós estamos recebendo várias informações que muitas vezes vão aumentar a nossa ansiedade, sendo elas às vezes inverídicas, né? Sendo fake news. Então, essas notícias, principalmente as fake news, causam um grande impacto na nossa saúde mental, fazendo com que muitas vezes a gente acredite nelas e até gere uma ansiedade desnecessária, porque muitas vezes as notícias são catastróficas, que geram muito pânico nas pessoas, fazendo com que você se sinta mais ansioso e trazendo mais prejuízo para a sua vida. Por isso que é muito importante nós filtrarmos todas as notícias para sabermos o que é bom para nós retermos e o que não é, para que isso não venha causar tanto prejuízo. A segunda coisa muito importante é sobre a nossa rotina. É muito importante refletir sobre o que nós tínhamos feito na nossa vida, como era a nossa rotina. Existem algumas coisas que nós não temos como manter, mas existem coisas que nós podemos manter sim, como o home office, ou até mesmo aulas virtuais, até mesmo aqui da Casa da Vida, que nós estamos mantendo, mesmo virtualmente. Então existem algumas coisas que se mantêm, e só que na maioria das vezes nós estamos desperdiçando nosso tempo, não estamos organizando como nós organizávamos antes.
Então, se antes, pela manhã, nós trabalhávamos, pela tarde nós fazíamos determinada coisa, hoje em dia nós não fazemos mais com a mesma exatidão, porque nós acreditamos que estamos em casa e podemos fazer o que a gente quer na hora que quer, quando na realidade isso não é tão bom. Porque ter rotina é muito importante. Você separar seu tempo, saber que muitas vezes, por exemplo, eu não tenho mais tantas obrigações, mas eu posso ocupar meu tempo com outras atividades que eu goste, com algum hobby ou qualquer outra coisa que seja benéfico para você. E isso vai fazer com que sua ansiedade diminua e você ocupe mais seu tempo e não se sinta também inútil, né? Muitas vezes nós, pela nossa vida acelerada e pela produtividade que nós estamos sempre fazendo alguma coisa, então é muito difícil parar, é muito difícil ficar sem saber o que fazer. Então, quando nós organizamos nossa rotina e separamos tudo aquilo que nós gostamos de fazer, nós vamos ocupando o nosso tempo e diminuindo o tempo para pensarmos em coisas negativas, até em absorver também essas notícias que não nos fazem bem. Outra coisa muito importante é sobre o apoio social e afetivo da nossa família, dos nossos amigos. Então nós não podemos mais, diante do distanciamento, estarmos próximos fisicamente das pessoas, mas nós podemos sim manter contato com essas pessoas, porque ter apoio social, ter um apoio afetivo das pessoas que nós amamos, também isso facilita com que esses sintomas de ansiedade venham diminuir. Outra coisa também que está trazendo muita ansiedade são as consequências econômicas que a pandemia também trouxe. Então, muitas vezes, nós estamos em casa sem fazer nada e preocupados se vamos receber o dinheiro que nós temos que receber, se vamos ter como nos alimentar, como cumprir com nossas necessidades. E isso é um grande problema também, porque muitas pessoas sabem que não podem sair de casa, mas ao mesmo tempo precisam se manter. E isso causa também muita aflição, principalmente para os pais, que muitas vezes ficam aflitos diante dessa situação. Mas é importante também reconhecer que nós precisamos enfrentar esse momento. É importante ficar em casa sim, mas também é importante nós pensarmos em novas formas, em nos desconstruir daquilo que nós tínhamos para a nossa mente. Muitas vezes nós tínhamos um emprego fixo, uma carteira assinada, e que é um momento às vezes de reinventar. É um momento de professoras que nunca haviam gravado um vídeo, gravar vídeo. É um momento em que pessoas que talvez tenham uma loja, que também nunca fez um story ou não tinha Instagram, agora está tendo que se habituar às redes sociais, fazer delivery, porque é um momento de se desconstruir e reinventar. Porque quando a gente reinventa, a gente cresce, né? E isso é muito importante e é uma grande lição também que nós temos que levar desse momento, sobre desconstruir os nossos padrões, tudo aquilo que a gente tinha fixado na nossa mente e que hoje em dia a gente tem que desconstruir para poder enfrentar essa situação. Então, diante do estresse e da ansiedade, nós podemos gerar dois tipos de respostas, que são as respostas involuntárias e as respostas voluntárias. As respostas involuntárias diz respeito a quando nós não estamos tendo controle sobre a situação. Então, por exemplo, pessoas que estão o dia inteiro sem fazer nada, acham que não precisam fazer nada, geralmente essas pessoas estão desenvolvendo essas respostas involuntárias, que elas não estão se preocupando com o dia de hoje, estão na mesmice, fazendo a mesma coisa ou sendo levados pela preguiça, só ficando em casa sem fazer nada. Então, isso são respostas involuntárias. Respostas voluntárias são as respostas produtivas, são as respostas otimistas diante da situação. Então, por exemplo, se eu estou revertendo meu tempo para hobbies, para outras atividades que antes eu não fazia, se eu estou ocupando meu tempo, isso são respostas voluntárias, respostas produtivas diante desse momento de coronavírus. Então, uma das perguntas mais frequentes durante esse período é sobre o que fazer. Então, como eu posso ocupar meu tempo? Eu posso ocupar meu tempo, primeiramente, estabelecendo uma rotina saudável. Então, por exemplo, regulando o sono. Tem muitas pessoas que estão desregulando seu sono, trocando dia pela noite ou dormindo o dia inteiro, porque não se vê o que fazer e acha que a solução é dormir. Ou
muitas vezes as pessoas não estão dormindo porque estão preocupadas demais com a situação. Então é muito importante regular nosso sono, ter uma alimentação também regrada, se alimentar em horários específicos e bem regulares. Outra coisa muito importante é olhar quais eram todas as tarefas pendentes que eu tinha e que eu não conseguia fazer antes. Então, sei lá, dar uma faxina na casa, arrumar meu guarda-roupa, coisas que eu não conseguia fazer antes que eu posso fazer agora. Então, ocupar meu tempo também com essas tarefas que antes eram pendentes. Desacelerar. Então, pensar, é importante manter uma rotina, mas é importante também refletir também sobre esse momento que nós estamos vivendo, pensar sobre a importância dele, como é importante às vezes parar, como é importante às vezes passar algum tempo com nossa família, que muitas vezes nós não dávamos tanta importância a isso. E também sobre autocuidado, que é nós cuidarmos do nosso corpo, como eu já falei, com a alimentação, com o sono, mas também cuidar da nossa saúde mental. Falar sobre aquilo que a gente está sentindo, com pessoas de nossa confiança, se sentir, em caso de se sentir ansioso demais, perceber. Na realidade, a ansiedade ela é presente em toda a nossa vida. Então, a ansiedade ela nos prepara para esses momentos. Então, nesse momento de pandemia, é importante se sentir ansioso, para que a gente possa tomar todas as precauções necessárias do momento. Mas não é normal se sentir ansioso demais, demasiadamente. Tudo em excesso faz mal. Então, quando essa ansiedade está exacerbada, nós temos que procurar também ajuda profissional. Então, procurar um auxílio com um psicólogo. Existem algumas faculdades que estão disponibilizando, tanto alunos quanto os próprios profissionais da faculdade, atendimento online. Algumas cidades também estão disponibilizando. Então, atendimento online de psicológico é muito frequente. Então, quem sentir essa necessidade de uma ajuda profissional, se sentir ansioso demais, vale muito procurar. Se for somente sintomas de ansiedade normais, de ansiedade diante da pandemia, é comum, porque é um momento difícil e é um momento muito anormal para nós. Então é comum nós sentirmos ansiosos diante de situações que não são comuns para nós. E eu quero, por fim, trazer uma frase que eu gosto muito, de um psiquiatra, Frankl, que ele diz assim: quando a circunstância é boa, nós devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada essa situação, devemos transformar a nós mesmos. Então, muitas vezes nós já vivemos tantas coisas boas e nós não desfrutamos da maneira como nós gostaríamos. Ou outras vezes, nós tivemos a oportunidade de mudar algumas situações e nós, por não querer, não mudamos. E nesse momento nós não podemos mudar a situação. A situação ela foi trazida até nós e nós não temos o que fazer. Mas o que nós podemos fazer é transformar a nós mesmos. Pensar o que nós tínhamos feito com nossa vida. Será que o que nós estamos fazendo, como nós estamos levando nossa vida, é a forma como eu quero ser lembrada futuramente ou um dia quando eu morrer? Tudo que eu estou fazendo na minha vida é algo que está sendo bom para mim? Será que eu estou fazendo aquilo que as pessoas querem que eu faça ou estou fazendo aquilo que eu realmente quero fazer? Então, é um momento de reflexão. É sobre pensar o que nós temos feito com nossa vida. Nossa vida está sendo uma vida satisfatória para nós mesmos. Então, é um momento de mudar a nós mesmos, de pensar mais sobre nós, sobre o que nós temos feito e também sobre pensar no próximo. Nós também, é um momento também de refletir sobre solidariedade, sobre empatia, sobre como muitas pessoas estão passando dificuldades nesse momento, como tantas outras pessoas, em vez de serem tomadas pelo pânico, estão ajudando pessoas, estão fazendo correntes solidárias. Então, como isso é tão bonito e tão importante para nós também, pensar sobre coisas boas que nós podemos fazer diante dessa pandemia, para que nós não sejamos mais somente tomados pelo pânico e por sentimentos de ansiedade que venham não só causar prejuízo para a nossa saúde mental, mas também para a nossa vida futuramente. E na palavra do Senhor, ela diz assim, em Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graça. Então, não fiquemos ansiosos
pelo fim dessa pandemia, não fiquemos ansiosos pela volta às aulas, que a gente não venha ficar pensando demais nisso tudo que vai acontecer. Como será? E agora, tia Cristina, como será quando a gente voltar para o projeto, quando a gente voltar para o colégio, e as provas vão ser aceleradas, o que é que vai acontecer? Então não vamos ficar ansiosos pelo que vai acontecer amanhã, não vamos ficar ansiosos, né, pelo que vai acontecer, e sim confiar em Deus, colocar na mão dele e confiar nele, procurar ocupar a nossa mente com coisas boas, como ele acabou de falar, ela deu várias dicas aqui. Então procurar ocupar o nosso tempo, a nossa mente, cuidar dos nossos pais, cuidar dos nossos irmãos, cuidar da nossa casa, do nosso corpo, da nossa mente, nos alimentar com a palavra de Deus, nos alimentar com filmes que nos edifiquem. Não fiquem vendo porcaria, não. É filme que edifique mesmo, essas umas séries boas que tem aí, que eu sei que tem bombando aí na internet. E fiquemos todos com Deus e não fiquemos ansiosos. E é basicamente isso que Lídia e Cristina falou, pra gente confiar no Senhor, acreditar que sim, isso vai acabar, isso vai passar e aproveitar esse tempo para refletir sobre o que também nós temos feito com a palavra de Deus. Muitas vezes a gente reclama de não ter tempo, muitas vezes a gente reclama de não ter oportunidades de conversar sobre Deus com nossa família. Nós que falamos tanto de Deus para os outros, mas a gente não tem essa oportunidade de falar com os nossos pais, com os nossos irmãos, e talvez essa seja a oportunidade. E você pegar tudo isso que você ouviu aqui conosco, sobre Deus, sobre Jesus aqui na Casa da Vida, e passar para o seu pai, passar para o seu irmão, e acreditar que tudo isso vai passar, porque muitas coisas aconteceram na Bíblia, e todas essas pessoas que passaram por isso acreditaram em Deus, confiaram no Senhor e foram beneficiados com a glória de Deus, com a vitória no final. Então acredite, saiba que tudo isso vai passar e a gente está esperando vocês para quando retornar a gente dar um abraço, conversar um pouquinho sobre Jesus e, enfim, estar, como eu posso dizer, socialmente perto, porque é isso que eu acredito que a maioria quer. Então agora vamos orar, pedir a Deus que Ele abençoe o projeto, abençoe a nossa família, abençoe o nosso Brasil também, o mundo, e fazer com que médicos, fazer com que profissionais da saúde em geral possam encontrar uma fórmula através de Deus para que esse vírus, enfim, possa ir embora. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, agradecemos ao Senhor por tudo o que o Senhor tem nos dado até aqui. Sabemos que mesmo diante de uma pandemia, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem feito maravilhas em nossa vida. Sabemos que podemos confiar em Ti, sabemos que podemos confiar na Tua Palavra, que diz que diante da mais tempestade podemos acreditar no Senhor, que o Senhor nos ilumine e faça com que tudo isso acabe logo. O Senhor proteja a nossa espiritualidade, que o Senhor proteja a nossa mente para que nós possamos estar saudáveis, Senhor Deus, para retornar às nossas atividades. Nos dá esperança, em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso. Tchau. Tchau, tchau.